Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu estou aqui para trazer uma palavra que vai fortalecer a tua fé, onde o apóstolo Paulo disse que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ouvir com relação a Jesus. A fé vem pelo ouvir falar daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Hoje eu quero falar de um assunto importante que me incomodou quando eu me converti ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então, por falta de conhecimento, falta de maturidade espiritual, algumas dúvidas, alguns pensamentos me atormentavam com relação à salvação, com relação ao inferno, o dia do juízo. Então, hoje eu quero falar para todos os cristãos que têm medo de ir para o inferno, os cristãos que têm medo de morrer, os cristãos que têm medo do arrebatamento e os cristãos que têm medo do dia do juízo. Você, cristão, não tem que ter medo do inferno, você não vai para lá. Você não tem que ter medo do dia do juízo, porque você não vai para lá. Pelo contrário, você vai para o tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Você não tem que ter medo de morrer. Por quê? Porque você é uma pessoa salva. Se você fez essa oração que o Paulo ensinou em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa daqui é uma oração para todas as pessoas que não foram salvas. Se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, você deve aceitar. Primeiramente, Paulo disse, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se você confessar com a tua boca e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você já aceitou Jesus? Você já fez aquela oração? Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração. Você já fez essa oração? Então você é uma pessoa salva. Se você não fez essa oração, você não é uma pessoa salva. Aí sim, você tem que ter medo do inferno, tem que ter medo da morte, porque se você morrer sem Jesus, sem a salvação, com certeza você vai para o inferno. Mas você, cristão, você já fez essa oração? Você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se a sua resposta for sim, você é uma pessoa salva. Muitos cristãos que estão me ouvindo neste momento são salvos, mas têm medo do inferno. Muitos cristãos que estão me ouvindo são salvos, mas têm medo da morte. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Paulo disse para mim e para você, cristão, que já aceitou Jesus Cristo, vocês são salvos pela graça. Graça significa favor imerecido. O Paulo disse, vocês são salvos, não porque merecem. Vocês são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém merece entrar no céu. Somente um. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Por isso eu e você somos salvos pela graça, porque Jesus mereceu no nosso lugar. O Paulo disse assim, vocês são salvos pela graça, não pelas obras. Você não é salvo por aquilo que faz, você é salvo por aquilo que Jesus fez por você. O Paulo diz, para que ninguém se glorie. Então, cristão, você está me ouvindo? Você é uma pessoa salva. Pastor, mas eu não sou perfeito. Por isso que você é salvo pela graça. Graça é um favor imerecido. O céu não é para aqueles que merecem. O céu é para aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque se a vida eterna fosse baseada nas nossas obras, ninguém entraria nos céus. Então, pela graça sois salvos. Porque muitos crentes têm medo da morte, porque muitos crentes têm medo do inferno, porque eles duvidam da própria salvação. Eles duvidam que são salvos. Mas isso muitas vezes não é culpa sua. A culpa é dos pastores. Eu lembro que quando eu me converti há muitos anos atrás, eu ouvia os pastores
na hora do culto, dizerem assim: olha, se Jesus voltar hoje, você está preparado? E então eu pensava: estou perdido. Se Jesus voltar hoje, eu estou perdido. Alguns pastores diziam: cuidado, hein? Está escrito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Cuidado, hein? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. E eu lhes direi abertamente: nunca conheci vocês. Então eu ficava pensando: eu profetizo, eu oro, as pessoas são curadas, e mesmo assim existe a possibilidade de ir para o inferno. Então, eu era um recém-convertido, não compreendia essas coisas. Ao invés dos pastores ensinarem, eles colocavam medo no meu coração, até que crescia espiritualmente e aprendi. Quando Jesus ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, ele não está falando com relação aos crentes. Dos crentes, o Paulo já disse: vocês são salvos pela graça. Jesus não está falando dos crentes. Essa passagem, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, está falando dos pecadores, daqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Porque os pecadores também usam o nome de Deus em vão. Você já ouviu alguém dizer: hoje eu vou beber porque eu também sou filho de Deus e mereço? Ele está usando o nome de Deus em vão. Então esse versículo não é para você, cristão. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu lhes direi abertamente: nunca conheci vocês. Pastor, mas está escrito que eles profetizaram. Esse versículo não está falando dos crentes. Mas pastor, está escrito que eles profetizaram. Eles são mentirosos. No dia do juízo, na hora do desespero, eles vão mentir. Jesus, eu profetizei no teu nome. E ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Se essas pessoas que foram citadas nessa passagem fossem cristãs, Jesus ia dizer: realmente um dia eu conheci vocês, mas depois vocês procuraram o caminho errado. Não, Jesus falou: eu nunca conheci vocês, porque eles nunca foram convertidos. Você que está me assistindo, já foi pego com a boca na botija, como diz o ditado popular, pela sua mãe, pelo seu pai, quando você era criança ou adolescente? E no desespero você mentiu para os seus pais? Da mesma maneira vai acontecer no dia do juízo. As pessoas desesperadas: Jesus, eu profetizei no seu nome. Mentira, nunca profetizaram. Então esse versículo não é relacionado aos cristãos. Lembre-se, o cristão, a salvação já está definida. Paulo disse: vocês são salvos pela graça. Está escrito: vocês são salvos pela graça. Então esses versículos não é para você, cristão. Quando eu ouvia isso, eu ficava com medo. Hoje eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque eu acredito na minha salvação. Eu acredito que sou salvo pela graça, sou salvo pelo sangue de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia o apóstolo Paulo disse, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Somente uma pessoa que não tem medo da morte, que sabe, está consciente que é salva, para falar o que o Paulo falou. Ele disse: olha, se eu viver para mim, eu vivo em Cristo. Se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, é vantagem. Porque o Paulo, ele sabia que era salvo pela graça. Você, cristão que está me ouvindo, você já aceitou Jesus na tua vida? Eu repito, eu enfatizo, você é uma pessoa salva pela graça, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, no ano de 2019, infartei, passei por uma cirurgia complexa, foi necessário abrir o meu tórax e colocar 2 válvulas metálicas no meu coração. E se você perguntar, pastor, o senhor ficou com medo de morrer?
em hipótese nenhuma. Primeiramente, não estava com medo da morte, porque eu sabia que era salvo. Eu sabia que se eu morresse era lucro. Eu sou salvo pela graça, eu não tenho medo de morrer. Por quê? Se eu morrer eu vou para um lugar melhor. Mas é claro que eu sabia que a minha hora não tinha chegado, que eu não morreria, porque Deus falou comigo. Então eu estava super tranquilo. Era uma cirurgia complexa, mas eu sabia, Deus tinha falado comigo, que eu não morreria naquele momento. E segundo, eu estava tranquilo porque se eu morresse, eu estava salvo. Em 2020, passei por outra cirurgia no coração. Pastor, o senhor ficou com medo? Também não fiquei com medo da morte. Não fiquei com medo porque eu sabia que era salvo. 15 minutos, uns 15 minutos, 20 minutos antes da segunda cirurgia que eu fiz do coração, eu estava dando gargalhadas com a minha esposa. Eu estava assistindo um vídeo com ela na sala de espera da cirurgia, 15 minutos antes, eu estava dando gargalhadas, porque eu não estava preocupado. Eu não tinha medo da morte. Eu sabia que não morreria, mas eu não tinha medo da morte. Morrer, porque morrer para mim é lucro. Somente uma pessoa que está segura com relação à salvação para falar algo desse tipo. E por que muitos crentes têm medo da volta de Jesus? Quando eu me converti também, eu ouvia muitos pastores dizerem: cuidado, hein? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Então eu tinha medo da volta de Jesus Cristo. Mas nós cristãos não temos que ter medo. Quem tem que ter medo são os pecadores. Quem tem que ter medo são as pessoas que não aceitaram Jesus como o seu Salvador. Mas eu e você, cristão, nós não temos que ter medo da volta de Jesus. Pelo contrário, nós que somos salvos, nós dizemos: Maranata, vem, Senhor. Por quê? Nós somos salvos pela graça. Então, cristão, não tenha medo do arrebatamento. Pastor, se Jesus voltar, eu subirei? Com certeza. Você já aceitou Jesus? Sim, mas pastor, eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Como eu disse, se a salvação fosse por merecimento, ninguém entraria no reino dos céus. Não são os perfeitos que entrarão nos céus, são os salvos pela graça. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, olha o que Paulo diz acerca daqueles que morreram em Cristo: não fiquem tristes. Por quê? Porque eles estão num lugar melhor do que eu e você. Você perdeu algum ente querido, algum familiar, mas ele era salvo? Fique tranquilo, ele está num lugar melhor que o seu. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha o que Paulo diz. Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor. Nós, os vivos, não os perfeitos. Ele continua: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quais as pessoas serão arrebatadas? Nós, os que ficarmos vivos. O Paulo não disse nós, os perfeitos. Não, ele disse nós, os que ficarmos vivos. Cristão, não tenha medo do arrebatamento. Você é uma pessoa salva. Salva pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O João não disse: irmãos, eu escrevo para vocês para avisar, tenham cuidado. Tenham cuidado. Não, ele disse: eu escrevi
para que vocês saibam que tendes a vida eterna. O João não lançou dúvida na vida daqueles crentes. Então o diabo ele tenta colocar dúvida nos crentes com relação à salvação. Por quê? Os crentes começam a sentir medo da morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas têm medo de ir para o inferno. E o inferno realmente existe. Os pecadores vão para o inferno. Mas você, cristão, é uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. Então, por isso que muitos crentes, eles têm medo da morte, porque eles têm medo do inferno. E o diabo coloca no coração deles a dúvida com relação à salvação. Então, creia. Você tem, o João disse, eu escrevi para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Você tem, você não terá a vida eterna. Você tem. Aquele que crê, o João disse, tem a vida eterna. Nesse exato momento. Se você morrer hoje, cristão, você acordará na vida eterna. Cristão, você que já aceitou Jesus, não tenha medo da morte. Se você morreu hoje, você com certeza acordará nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João certa vez disse: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus por nós é perfeito. O nosso amor não é perfeito, mas o amor de Deus é perfeito para que no dia do juízo tenhamos confiança e não medo. Esse juízo é o tribunal de Cristo, para onde o crente vai receber o galardão. O dia do juízo, os pecadores vão para serem julgados pelas suas obras e serem lançados no inferno. O tribunal de Cristo é para os crentes receberem o galardão por tudo que fizeram para Jesus Cristo aqui na terra. Então ele disse: o amor de Deus é perfeito para que você tenha confiança e não medo, não dúvida, mas para que você tenha confiança no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, onde o seu juiz é Jesus Cristo, que lhe dará o galardão por tudo que você fez. E qual a diferença do dia do juízo para o tribunal de Cristo? Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha o que o Paulo disse para os crentes. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal no grego é a palavra bima. Bima era uma plataforma onde os campeões dos jogos gregos subiam para receber das mãos dos juízes uma coroa de louros. Muitos anos depois, os jogos gregos começaram a premiar com medalhas de ouro, prata e bronze. Mas antigamente, eles recebiam somente a coroa de louros. Então, o Tribunal de Cristo é um lugar onde você recebe o seu galardão, como os campeões dos jogos gregos recebiam como recompensa uma coroa de louros. Por isso que o Paulo disse em 1 Coríntios 9, 25, que eles correm no estádio por uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. A nossa coroa, como disse o Paulo, é uma coroa de justiça. Jesus usou uma coroa de espinhos para eu e você usarmos a coroa da justiça. Então, o tribunal de Cristo não é para você receber ou perder a salvação. Não, você já é uma pessoa salva. Sua salvação não está em jogo. O tribunal de Cristo é para você receber ou não o galardão por tudo que você fez para Deus aqui na terra. Você vai receber um galardão. Tudo que você fez para Ele, tudo que você realiza para a obra de Deus aqui na terra, você receberá um galardão. Por isso que o cristão não tem que ter medo do tribunal de Cristo. O
pecador, aqueles que, por algum motivo, não aceitaram Jesus como seu Salvador, essas pessoas vão para o dia do juízo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos a partir do 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então João disse que os mortos foram julgados. Eu e você estamos vivos em Cristo. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós recebemos a vida do próprio Cristo. Nós não estamos mais mortos, estamos vivos em Cristo. O João viu mortos, grandes e pequenos, para serem julgados. Então aquelas pessoas que não aceitaram Cristo, aqueles que morreram sem Cristo, eles serão julgados por tudo que fizeram, enquanto os crentes vão para o tribunal para receber o galardão da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão, é claro que você não é salvo pelas obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós fomos criados para as boas obras. Boas obras é consequência de um espírito convertido. Eu sei que eu faço boas obras não para ser salvo. Faço boas obras como consequência de uma conversão em Cristo Jesus. Suas obras não levam você para o céu, mas tudo que você faz para Deus aqui na terra, com certeza você receberá um galardão. Eu quero orar por você que não é salvo, não é salva, mas tomou a decisão: pastor, quero ser uma pessoa salva, não quero ir para o inferno, para a perdição eterna, eu quero receber a salvação. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus Cristo. Repita essa oração comigo. Jesus, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos, e eu te peço, entra no meu coração. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai querido, eu oro por todas as pessoas neste momento, por essa pessoa que a partir de agora aceitou Jesus como o seu Salvador, a partir de agora ela recebeu a salvação da alma. Mas eu oro também por aqueles crentes que são salvos, mas têm medo do inferno, têm medo da morte, têm medo do dia do juízo. Oh meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe, abra os olhos para que eles enxerguem que já possuem a vida eterna. Eu oro por todos. E eu te peço, meu Deus, destrói a doença no corpo de qualquer pessoa. E eu digo que toda doença que Jesus já levou lá na cruz do Calvário, mas que o diabo insiste em colocar neste corpo, eu digo: diabo, pega a tua doença, sai deste corpo em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, creia na tua salvação. Lembre-se, você é uma pessoa salva pela graça, pelo favor imerecido. Deus abençoe e até a próxima mensagem, tá bom? Inscreva-se aqui no meu canal, curta a minha página no Facebook e até a próxima mensagem em nome de Jesus.